Ó, veja essa imagem agora, atenção, eu vou chamar você aqui para frente da TV para observar uma imagem que me intrigou. Eu não acredito muito nessas histórias, mas essa imagem aqui me colocou uma pulga atrás da orelha e eu parei para ver essa notícia. Eu parei porque ela é diferente. Essa imagem foi tirada por um menino aqui de Curitiba e este assunto repercutiu em muitos sites aqui no Brasil. Tem muita gente colocando essa foto. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso querido João Gimenez, que ele se tornou um especialista nisso, que o João já leu todos os grandes livros, ele já entrevistou todos os grandes especialistas e ele é um rapaz que procura informação a respeito. E aí, João, você tem dois convidados para falar um pouquinho sobre isso, né? Será que tem um OVNI, ou seja, será que tem uma cultura desenvolvida lá fora que está estudando Curitiba, é isso? Olha, Passaia, não é a primeira vez que Curitiba vira palco da ufologia nacional e até mesmo mundial, né? Nós temos aqui os bairros Santa Cândida e Boa Vista, tivemos vários relatos de avistamentos ao longo dos últimos anos e até mesmo especialistas disseram que Curitiba é uma rota de passagem para objetos voadores não identificados, ou seja, UFOs, né, que vão ali em direção à Serra do Mar, muitas vezes. Ontem, o caso mais recente que aconteceu na capital, com exclusividade, quem está em casa acompanha agora aqui no Tribuna da Massa essa fotografia, que foi batida nos céus, sem nenhum efeito, com uma câmera simples de um celular, né, um menino acabou fotografando exatamente a passagem deste objeto voador não identificado, que tem rabo e parece ser bastante brilhoso. Para falar um pouco mais, a gente tem várias teorias do que pode ser, né? Mas para falar com precisão, nós trouxemos dois convidados hoje aqui com a gente. Trata-se do Rui Marques, que é o cineasta e ufólogo, e também o Rafael Cury, que é um publicitário e também ufólogo bastante conhecido já na região. Seja bem-vindo, Rui. Obrigado. É um prazer poder estar aqui com todos os nossos amigos aí da Tribuna na Massa e trazer esse assunto que é tão polêmico e interessante da nossa cidade. E olha, eles sabem do que falam, viu, Passaia? O Rafael Cury também tem... são décadas já, né, Rafael, em cima desse assunto, desse tema, e você já viu um pouco de tudo. Boa tarde. Boa tarde, um prazer, Passaia, um prazer. O João, nosso grande amigo, especialista no assunto. Queria dizer para o Passaia que a primeira vez que eu falei sobre esse assunto aqui foi há 36 anos atrás. Para você ver, né? No Paraná, que é agora. Olha só, quanto tempo já. Vamos fazer a análise exata dessa fotografia que foi tirada nos céus aqui da capital ontem, Rui. Olhando ali a imagem, correto, você já analisou algumas vezes, com mais efeito, vamos dizer assim, o que podemos afirmar ali se tratar? Isso não é comum para começar, né? Não, não é comum. O que acontece é o seguinte, a gente já trabalha há muito tempo, são mais de 20 anos, né? Trabalhando com ufologia, já analisamos diversas imagens assim. Essa chama muito atenção, algo que eu ainda não tinha visto, que aconteceu aqui na nossa cidade. Claro que é um objeto voador não identificado, não tem algumas análises ainda precisas, mas a gente vê que tem um rastro que está nessa imagem, que pode ser apenas um objeto que entrou na nossa atmosfera, ou pode ser realmente um disco voador, ainda precisa fazer uma análise. Mas é muito interessante essa imagem. Pelo que você diz aqui que eu entendi, pode ser um meteorito, um meteoro, um cometa, é isso? Sem dúvida nenhuma. Pode ser, ou às vezes até um lixo espacial, alguma coisa que caiu, que pode ser que a gente tenha algumas informações disso ainda. Nós temos um Sindacta que cuida exatamente do espaço aéreo. Temos 5 Sindactas no país, né? Um deles fica aqui em Curitiba, correto, no bairro Bacaxiri. Eles não teriam identificado, por exemplo, Rafael Cury, qualquer entrada de um objeto pela atmosfera? Inclusive, aproveitando que você falou do Sindacta, nós temos a informação não oficial de que o Sindacta de Curitiba ele detém uma espécie de arquivo sobre esses temas aí ufológicos. Mas eles têm um sistema de radar sofisticado e é claro que eles estão atentos a essas aparições. Eles não teriam identificado esse objeto entrando na atmosfera ontem? Consegue. Os radares são potentes. Estando dentro da nossa atmosfera, sim. Objetos estratosféricos já não são detectados nos radares dos Sindactas. Os Sindactas se protegem todo o espaço aéreo brasileiro e qualquer objeto que se movimente, que apareça e que principalmente que não seja identificado é catalogado. Mas agora, para quem está em casa, Passaia, vai ficar ainda mais espantado.
Até porque, se fosse um meteoro, um meteorito ou um cometa, ele teria tido uma direção para o solo, Correto. teria caído. E esse objeto não caiu, ele continuou sobrevoando. E isso chama muita atenção porque nós na ufologia chamamos de movimento inteligente. Quando ele está num ângulo e ele se desloca para outro. Então jamais seria um objeto que vem como um lixo espacial, um meteorito, ele não se desloca em outro movimento. Eu vi uma coisa que o Passaia falou e achei muito interessante, quando ele falou, eu não sei se acredito ou não. E isso é muito legal, que nós queremos trazer isso para as pessoas, a reflexão. A partir do momento que você começa a pesquisar, a olhar com outros olhos, você começa a ter mais informações e saber que esses fenômenos são importantes. Para vocês terem ideia, um dos maiores mentes do nosso planeta, que foi Albert Einstein, já dizia isso, que estavam sendo visitados por seres de outro planeta. Então, se você imagina uma mente brilhante disso, dizendo da possibilidade de que há a existência de seres, imagine nós, né, que estamos ainda percorrendo isso. O Vaticano se manifestou, o Papa Francisco, a NASA, inclusive a NASA falou que em 10 anos nós teremos o contato com seres de outros planetas, então, e eu acredito que vai ser antes. Então, acho que tudo isso é importante para que a gente possa desenvolver e trazer esse assunto mais à tona. Nós temos aqui, Passaia, alguma questão aqui para os especialistas? Olha, João, isso é muito interessante porque, veja bem, a gente sabe que a NASA já até lançou uma previsão que até 2021 extraterrestres vão fazer contato com o planeta Terra, tá? O Einstein também dizia, e é bem importante, que aquilo que o ser humano não acredita não existe para ele. Que o universo é tão grande que ele é do tamanho do saber de cada um. Então a gente não conhece muita coisa, mas quando você passa a conhecer, você começa a acreditar. Eu sou daquele tipo de pessoa que preciso de informação. Preciso assim de fato. Eu sou igual Tomé nesse caso. Eu não estou dizendo que eu não acredito, mas eu quero saber então por que é que eles acreditam que até 2021 ou no tempo próximo nós vamos ter contato com os extraterrestres. Se é só um achar que vai, ou existem algumas evidências que comprovam isso. Quais são essas evidências? Eu estou assim muito curioso. Eu estou aqui, na verdade, fervilhando. Puxa vida, será que é verdade? Então, quais são essas evidências ou então esse caminho que eles estão procurando para filmar isso? Você vê que de algumas décadas para cá apenas é que nós começamos a ter relatos cada vez mais frequentes. Se salvo aqui engano, Rui e Rafael, né, desde o caso Roosevelt, vamos dizer assim, para cá, que nós tivemos vários relatos aí de OVNIs e objetos voadores, até mesmo de extraterrestres. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, deu um prazo máximo, 2019 a 2021. Isso é mesmo, isso, né? Isso mesmo. Para a gente ter um contato mais amplo e saber, a humanidade vai saber a respeito desses fatos. Agora, o porquê que eles deram esse prazo? Porque já tem muita coisa, é isso? Perfeitamente, é o que nós acreditamos, né? Porque você imaginar que uma agência como a NASA, um dos órgãos mais conhecidos do planeta, chegar a vir a público e dizer, olha, daqui a 10 anos, ou mais ou menos essa data, teremos um contato, é sinal que eles já estão preparando a todo mundo. E é o que vem fazendo, né? Não só a NASA, a literatura, o cinema, vem preparando todo mundo para esse, que vai ser inevitável esse contato. Isso que deixa a gente cada vez mais curioso, né, Rafael? Agora, a respeito desta fotografia tirada ontem em Curitiba, sobre esta bola de fogo, aparentemente parece ser uma bola de fogo. Não dá para afirmar efetivamente o que se trata isso? É importante colocar, João, que hoje a ufologia ela conta com aparato tecnológico para se analisar esse tipo de evidência. Até o Passaia colocou de uma forma interessante, a ufologia hoje ela não vive de provas, ela vive de indícios e evidências. A partir do momento que você prove alguma coisa, não se discute mais. Então nós temos inúmeras evidências. O fenômeno é material, ele se manifesta de uma forma material no nosso planeta, é desenvolvido por uma forma de inteligência, ou comandado por uma forma de inteligência, porque esses objetos, eles desenvolvem movimentos inteligentes e não compatíveis com uma tecnologia nossa. Muitos objetos, como a gente filma, fotográfica, não são compatíveis com a tecnologia humana. Então, nós temos hoje aparato tecnológico, a gente pode até encaminhar esse material para uma análise para a gente ter certeza do que se trata. Essa imagem que entrou agora aí, anterior, se puder voltar nela, é a única imagem
recentemente que foi aprovada, inclusive reconhecida pelo mundo científico, se tratar de um objeto voador não identificado, né? Essa é uma imagem já dos anos 60 e 70, que desencadeou um processo muito interessante. É uma foto liberada pelo governo francês, que foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a existência do fenômeno UFO. Isso, Já nos anos 60 e 70. Então, uma fotografia liberada pela aeronáutica. E é importante colocar para o passar e para os telespectadores, João, que a NASA é uma entidade civil de pesquisas espaciais. Quem comanda os fenômenos ufológicos em todo o mundo são as forças aéreas. Eles é que detêm os segredos por trás do fenômeno UFO. Que até hoje não foram revelados. Essa imagem vai ficar na mão dos especialistas e nós vamos acompanhar todos os resultados das análises. Quero agradecer imensamente a presença aqui no programa, Rui Marques. Estamos sempre dispostos aí, com certeza a Rede Massa sempre divulga e nós queremos ajudar. Obrigado, Rui. Obrigado, Rafael. João, eu queria te agradecer e deixar aqui para você convite para passar aí para vocês. Nós estamos trazendo um contatado aí, um artista famoso agora na semana que vem, que é o Carlos Vereza. Vai estar no Guairinha, 26 e 27. Muito bem. Com os Iscariotes. E é uma pessoa que teve experiência com o fenômeno UFO, vai trazer uma série de informações para nós também. Muito bem. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Passaia. Ok, muito obrigado, Rui Marques. Rafael Cury, seguinte, você deixou um ingresso para mim e outro para o João. Eu quero 2, tá? Porque eu vou levar a dona Juliana, minha esposa, que adora esse tipo de assunto, tá? Não, eu respeito quem estuda. Você um par de ingressos para o João, se precisar mais, a gente manda. Tá bom. Eu Vai quero ser um prazer 2. recebê-los lá no Guairinha, 26 Obrigado. e 27. Eu vou marcar Obrigado, presença. pastor. Vou marcar presença porque eu gosto de estudar esse tipo de assunto. E se por um acaso existem extraterrestres que vão vir para a Terra, eu só desejo que eles não estejam tão desenvolvidos tecnologicamente, mas espiritualmente também. Porque se forem como os humanos, percebendo eles que somos tão frágeis ainda, pode ser que sejamos todos dizimados ou viremos escravos dessa civilização. Porque o ser humano fez isso, você já percebeu? Na América Latina, quem veio, acabou com tudo. E quando a gente vai para outro lugar, a gente acaba com tudo. E nós fazemos isso com os animais também. É para pensar.